Bom, como nosso comandante Sérgio aqui deu um prazo para a gente começar às 9h05, são 9h05, acho que a gente poderia começar, Jussara, por né? favor, já disse que não Estou tem brincando comandante, com você. não tem comandante aqui não, pelo amor de Deus. Eu faço um esforço imenso para exatamente não ter essa ideia de personificação, comandante, centralização, pirâmide, cacique. Cacique talvez até dá para usar, porque as comunidades indígenas precisam estar aqui presentes, enfim. Mas a ideia nossa é exatamente construir um novo modelo, né, de governança que seja horizontalizado em rede, participativo e que dê clareza de que não é alguém ou lideranças que vão resolver isso, né? As lideranças todas são importantes, mas é exatamente a confluência, a articulação, e é isso que eu queria mostrar. Mas, enfim, eu já estou falando aqui o que eu ia dizer, que esses é um dos pilares, né? A gente construir realmente uma governança que seja no sentido do que nós precisamos que aconteça na humanidade, que é a interconexão, a interligação, a clareza de que todos os setores, todas as pessoas são importantes nesse desafio de reverter esse processo de colapso que a gente está cada dia intensificando em vez de atenuar, né? Eu queria primeiro parabenizar por essa iniciativa, Jussara. Foi importantíssimo você ter sugerido esse encontro. Eu estava querendo sugerir alguma coisa, mas eu estava imaginando que estava todo mundo muito querendo descansar, né, nessa reta final de ano. Mas eu acho que é importante para a gente fazer um fechamento aqui, não só fazer um balanço rápido sobre a COP29, mas também já indicar os desafios, né, para 2025, e também definir aqui algumas prioridades, alguns pontos que eu vou sugerir como prioridades para o ano que vem, para a gente pensar. Não precisa tomar decisões agora, enfim, vai ser mais uma reunião informativa essa, né? Mas para a gente ficar aqui com uma visão do que está sendo pensado no sentido de aproveitar a COP30 no Brasil. Acho que é uma oportunidade fundamental para que a gente possa consolidar o fórum, consolidar o Brasil como uma liderança global em todas as questões climáticas e, principalmente, apresentar um modelo de governança e de implementação de planos e de políticas públicas climáticas que seja realmente apontando aí para o que o século XXI precisa, né? A gente precisa sair dos modelos analógicos, modelos offline, modelos presenciais, etc. Claro que o presencial é importante, principalmente para a implementação, mas em termos de gestão, de governança, de transparência, as tecnologias digitais têm que ser utilizadas. E era um pouco isso que eu queria apresentar aqui. Ótimo. Pronto. Muito obrigado, Jussara. Essa tela é a tentativa de sintetizar esse modelo em rede que interliga níveis de governo, temas, modelos de gestão, sistemas de gerenciamento digital, faz as conexões institucionais também com o SIM, interliga câmaras temáticas nacionais do fórum com as câmaras dos fóruns estaduais, dos similares municipais, enfim. Então, é uma tentativa para consolidar aqui a proposta que a gente está, na verdade, discutindo e implementando em tempo real, né? A gente não fez uma discussão para aprovar isso, discutir, aprofundar, etc., e depois implementar. A gente está fazendo tudo isso ao mesmo tempo, né? Que é uma característica exatamente desse modelo de governança do fórum, que como é algo inovador, não tem como você primeiro planejar bem muito para depois implementar. Então, a gente está tentando consensos e vai colocando, até porque todas as referências que nós estamos usando nessa estruturação do fórum em rede são referências muito óbvias, muito básicas, né? Não é nada que as pessoas não percebam que é realmente algo necessário, como, por exemplo, o funcionamento em rede, a interligação de todos os níveis de governos, de instrumentos, de planos, né? Etc, etc, etc. Então, nessa telinha, nós temos aqui
todas as câmaras temáticas que foram criadas, né, aí, que estão com os títulos aí na vertical, são câmaras que algumas já estão ativadas, outras estão em processo de ativação. São câmaras dinâmicas que podem ser, em algum momento, fundidas com outras ou transformadas, outras podem ser criadas. Então, tudo isso é dinâmico. Aliás, é outra característica desse modelo, é um modelo flexível. Nada é permanente para sempre, é o retrato do momento e a gente vai ajustando. Então, por exemplo, aqui a gente precisa ativar rapidamente a Câmara de Relações Internacionais, porque está surgindo muita demanda e não tem ainda um endereço para que a gente possa articular isso, né? Estamos avançando agora na parceria Track 1.5 com a Alemanha, já tem reuniões marcadas com o governo da Alemanha, temos que formar 5 grupos temáticos com 4 representantes do Brasil e 4 da Alemanha. Então, esse já é um ponto que exige uma atenção para ativarmos essas relações internacionais. Isso aqui é um exemplo. Essas câmaras elas foram definidas a partir das conexões diretas com os planos federais, plano clima, plano de transformação ecológica, etc., etc., que são as nossas referências de implementação. Aliás, o foco de tudo isso é exatamente esse quadrinho verde que está lá em cima, que é exatamente a ideia de focar na implementação. É criar instrumentos de gestão que interligue tudo o que está acontecendo, inclusive os movimentos da sociedade. O fórum ele não ocupa lugar de ninguém, pelo contrário, ele é o polo, é o hub ali que agrega tudo o que está acontecendo nas ONGs, nas entidades empresariais, nos governos subnacionais, nas comunidades, na academia. Então, essa é a ideia, é que a gente use como referência os planos nacionais de implementação das soluções para essas questões todas e que todas as entidades que estão atuando no Brasil possam ter no fórum um ponto de interação para que a gente construa essas políticas interconectadas e encaminhe para o governo federal e também para os governos estaduais e municipais um resumo, ou pelo menos a síntese ali de consenso, né, dessa discussão toda. Então, nós temos aqui, na base, todas essas câmaras temáticas. Essas câmaras temáticas elas estão espelhadas desde a base dos municípios, os estados, o Fórum Nacional, integrando uma rede de câmaras. Os temas que são transversais, eles ficam nesse âmbito aí da sistematização. Então, nós vamos criar logo mais, após as câmaras temáticas desenvolverem seus documentos principais, os seus consensos, as suas diretrizes, nós vamos criar as câmaras de sistematização, que é exatamente juntando diversas câmaras temáticas para fazer a fusão, a integração de diversas ideias, propostas, políticas que estão sendo formuladas, formas de implementação e também agregar essa visão transversal. Então, nesse ambiente aí da sistematização, a gente vai ter transição justa, vai ter capacitação, financiamento, instrumentos de gestão, modelos de governança sistêmica, transformação da economia, enfim, tudo isso vai estar presente, injetando nessa construção sistêmica todas essas questões. Então, dessa maneira, a gente discute o foco ali temático, setorial, e, ao mesmo tempo, tem aí um ambiente para que a gente tenha essa visão macro, essa visão sistêmica. Essa é a base do processo. Participam aí, como vocês já sabem, todos os setores, como tem esse quadrinho da esquerda ali também na vertical, as ONGs, as instituições empresariais, a academia, os governos subnacionais e as comunidades, né? Que muitas vezes as ONGs, as associações, as organizações da sociedade civil nem sempre representam certas comunidades. Como a gente está falando de implementação, é importante que, principalmente na base, lá nos municípios, a gente agregue também as comunidades. E tudo isso está ligado ao SIM, que é o nosso polo de relação com o governo federal, com 22 ministérios. O SIM interage com todos os planos, de todos os setores, portanto, é o canal para a gente apresentar todas as nossas propostas e ter ali um encaminhamento, um direcionamento muito focado na implementação. Tudo isso vai estar ligado ao presidente da República, o fórum continua ligado ao presidente da República, mas
ganhou esse braço, esse ambiente de relação com o governo inteiro, né, com os 22 ministérios, para que a gente possa acelerar esse processo. Aqui a gente já sabe, né, que já tivemos experiências muito positivas com os grupos de trabalho do SIM, PNMC e outros grupos de trabalho onde o Fórum atuou, ainda muito preliminarmente, porque a gente estava em organização. Então, assim, eu queria sintetizar dizendo que faz pouco mais de um ano que a gente está tentando implementar esse sistema e, graças a vocês todos, vocês todas que estão aqui, a gente está conseguindo realmente avançar. Está conseguindo decolar. As câmaras estão funcionando, algumas já têm planos de trabalho, algumas já têm documentos muito propositivos, consistentes, né? Então, a gente está conseguindo realmente fazer isso acontecer e eu tenho certeza que o ambiente da COP vai catalisar muito um avanço nesse processo. Para concluir, eu queria dar alguns informes. Eu não consegui fazer uma telinha informando todos esses detalhes, mas vou falar rapidamente, depois a gente manda nos grupos aí um pouco o nosso planejamento para o próximo ano. Primeiro, a gente vai focar muito na institucionalidade, né? A gente precisa atualizar o decreto, inclusive o Ludovino está cuidando disso, já fizemos uma minuta e ele está analisando tecnicamente o decreto que criou o Fórum, que é de 2017, na verdade, a última atualização é de 2017, e que ele ainda eu diria, analógico, né? É um modelo que teve muito sucesso, foi muito positivo, muito importante. Fábio Feldman, Pinguelli Rosa, Alfredo Sirquis, o Lucon, que está aqui presente, usando essa base, realmente deram grandes contribuições para o país, mas agora a gente precisa torná-lo da era digital, da era da inteligência artificial, etc, etc. Então, esse decreto está sendo revisto para que a gente proponha à Casa Civil, juntamente com o Ministério do Meio Ambiente, enfim, fazendo boas articulações aí, para que ele seja realmente atualizado e se defina aquela plenária, né? Aquela plenária vai ser composta mais ou menos com esse grupo que hoje está trabalhando aqui, com os coordenadores e coordenadoras das câmaras temáticas, etc., etc., com alguns convidados e também alguns remanescentes. Estou vendo aqui o Sérgio Margulis, que recentemente esteve aqui em Fernando de Noronha, nos dando a alegria de fazer uma trilha por aqui, né, que faz parte dessa composição e que, com certeza, se mantém ali, mas tem alguns nomes que estão no governo, saíram, né? Então, a gente vai ter que fazer essa atualização. Mas, enfim, esse decreto é um dos pontos prioritários. Também está sendo feito um código de governança e um código de conduta para ser referência das nossas práticas. Como o Fórum ele atua com o setor privado, acadêmico, governo, precisa de recursos para funcionar, etc., a gente precisa ter ali um código de governança muito robusto, muito transparente, para que a sociedade inteira saiba como funciona. Então, o Ludovino também está trabalhando nisso e teremos em breve uma minuta para discussão. Outro ponto é a consolidação das câmaras temáticas, né, que é o coração desse sistema. Então, a gente está ali articulando. Fabiana Couto, não sei se está aqui presente, que eu estou olhando aqui numa telinha muito pequena, mas Fabiana tem ajudado muito nessas articulações, juntamente com Linda e todos e todas coordenadores e coordenadoras estão trabalhando nisso para a gente convidar pessoas realmente que possam conduzir essas câmaras e a gente criar essa rede, esse sistema, essa teia muito qualificada, muito agregadora. Então, esse é outro objetivo do Fórum em 2025, que é consolidar todas as câmaras e fazer esse modelo funcionar. Outra coisa fundamental é o sistema que a gente provisoriamente está chamando de Uniclima, e tem aquela logomarca ali também provisória. Esse sistema é exatamente para dar toda a base gerencial do processo. É um sistema que vai ter ali as informações sobre todos os planos, todas as câmaras temáticas, os instrumentos de implementação, vai permitir, esse é o nosso desejo, e Linda vem trabalhando nisso também, juntamente com o Ludovino e outros parceiros, vai permitir que seja customizável. Então, o sistema tem muita informação de todos os planos, de todas as câmaras, todos os documentos, informações científicas, oficiais, etc., banco de dados, usando inteligência artificial para ter resultados, responder a perguntas, e ele vai permitir que alguém de um setor possa entrar
e ter informações voltadas para o seu setor, para o seu papel nesse ecossistema todo, né? Então, uma prefeitura que entra no sistema vai poder fazer perguntas ali, ter no plano clima, o que é que cabe à prefeitura na área de energia, por exemplo, na área de transporte, etc, etc. Então, isso vai responder que, na minha visão, é o grande desafio de hoje, é que as pessoas não têm a mínima ideia, nem nós, que somos loucos por esse assunto há tantas décadas, né? Nem a gente tem o domínio de tudo, né? A gente fica aqui sem saber direito se aquela informação é a mais nova, não é, se tem um documento mais recente, se tem uma solução mais interessante. Imagina aquelas pessoas que estão querendo contribuir, mas que não têm essa vivência, esse conhecimento. Então, o sistema ele vai ter essa possibilidade, módulos de capacitação e também a possibilidade de orientar a elaboração de projetos, guiar a elaboração de projetos e fazer o match com os canais de financiamento, com as fontes de financiamento. Aliás, é um trabalho que Linda vem atuando aí, desenhando isso para que a gente apresente em breve. Por fim, a ideia também é que a gente tenha um plano de financiamento, não só para o fórum, dentro dessa governança transparente, a gente definir um modelo que financia o próprio fórum, porque para funcionar dessa maneira não é uma coisa que funcione sem recursos, mas também ter recursos para a implementação dos projetos propostos pelo fórum. A gente também dá exemplo de que não pode ficar esperando que os governos, que os acordos resolvam e tal. A gente também, como fórum, juntar forças para implementar o que está sendo proposto. Nesse sentido, esse sistema que eu falei vai ajudar nas relações com as fontes de financiamento e também isso vai garantir robustez para as câmaras temáticas. É importante que cada câmara temática, a partir do próximo ano, tenha um suporte, tenha uma equipe que dê condições ali para que os coordenadores possam trabalhar de maneira mais estruturada e ampliar os resultados. Para terminar, desculpa estar falando tão rápido, é para tentar dizer tudo em pouco tempo, parecendo aqui uma narração de corrida de cavalo, né? Mas, em resumo, a programação para o ano que vem. A gente está querendo, e aí eu já coloco esse desafio para vocês, fazer pelo menos 2 ou 3 grandes eventos preparatórios para a COP, que tenham, inclusive, conexão oficial com a COP e que possam influenciar e atrair a imprensa internacional. Um deles, a gente está imaginando fazer sobre ilhas. E, aproveitando aqui a nossa presença em Fernando de Noronha, a ideia é fazer aqui em Fernando de Noronha um grande evento com as ilhas. Fizemos várias reuniões já com instituições internacionais que atuam com rede de ilhas, uma delas a University College London, que tem um trabalho bem interessante com ilhas do mundo inteiro. E a ideia, já fizemos uma parceria, eles toparam participar disso, fazendo as articulações com essas ilhas, mostrando os desafios, os problemas muito graves que essas ilhas estão sofrendo e quais são as soluções que estão sendo definidas, né? E tem muita coisa com adaptação, isso, Jussara, Sérgio, adaptação realmente é a urgência das ilhas, né? Tem situações que nem a adaptação vai resolver, como o caso de Tuvalu. Então, a gente vai fazer esse evento, a ideia é que seja em junho, Dia dos Oceanos, 8 de junho, um grande encontro internacional, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério de Relações Exteriores, todas as oficialidades para tornar esse evento realmente um evento e trazer aqui, talvez, ilhas também da Amazônia e fazer as conexões das ilhas oceânicas com as ilhas do Oceano Verde que a gente tem, que é a Amazônia, o Rio Amazonas, etc. Esse é um dos eventos. O outro evento é sobre bacias hidrográficas. A gente está percebendo que o Rio São Francisco está realmente morrendo de forma acelerada, e a ideia é fazer um grande encontro também com rios do mundo que estão em processo de colapso. Já estamos em contato com rios ali do oeste americano, que tem problemas gravíssimos, ali do semiárido americano, rios da África, e também de todos os continentes. Pesquisando sobre isso, eu descobri que em todos os continentes você tem rios realmente colapsados já. Então, a ideia é fazer um grande encontro sobre isso. Rios da Amazônia, que estão... Aliás, Sueli tratou disso essa semana, né, Sueli? Foi manchete da primeira página da Folha, exatamente falando das bacias simultaneamente ficando secas, né? Coisa que não acontecia. Então, essa é a ideia, e é claro que vamos ter muito debate sobre isso ainda, para a gente consolidar esses roteiros,
e, claro, espaço para vocês também sugerirem. E notem que eu sugeri duas coisas no Nordeste, né? Uma no meio do oceano, aqui em Fernando de Noronha, e outra na região semiárida, no Rio, que 15 milhões de pessoas dependem do São Francisco e que é um símbolo dos problemas climáticos do Brasil, porque a bacia do São Francisco depende do Cerrado, depende da Amazônia, então, e é a nossa única esperança de ter água aqui no futuro, é o Rio São Francisco. Então, assim, é algo que... Mas a ideia seria fazer pelo menos um evento em cada região, para que a gente pudesse unir o Brasil nessa preparação para a COP e fazer uma articulação já com temas que gerem também uma visão mais sistêmica sobre as soluções. No caso aqui de Noronha, a gente vai falar muito de economia regenerativa, como é que os oceanos podem ter essa nova economia azul regenerativa, e no caso do São Francisco, como é que seria uma economia que regenera bacias em vez de destruir. O foco é sempre a transformação da economia. Desculpem ter me alongado tanto, tem mais coisa para falar, mas, enfim, fico por aqui, gostaria muito de ouvir, estou muito interessado. Vamos interagindo, e em breve a gente faz novas reuniões mais verticalizadas ali, falando de temas mais específicos, para que a gente não fique falando de tanto assunto e não consiga dar encaminhamentos muito práticos. Muito obrigado e, mais uma vez, parabéns aí por vocês todos e todas que estão fazendo acontecer isso. O que está dando resultado é exatamente o empenho de todo mundo nesse processo. Muito obrigado. Sérgio, muito obrigado. Eu acho que a gente tem que começar o ano fazendo uma apresentação sua e de outras pessoas a respeito desse relatório, né, das nossas atividades aí de 24, e dando detalhes de tudo isso que você falou hoje, que realmente é muito assunto, né, para o nosso fórum. E trazer assim, o que de avanço isso significa. Essa sua tela, essa lâmina que você mostrou, é uma lâmina que mostra muito bem como é que as coisas são tão articuladas, elas são articuladas, nós temos que acompanhar essa articulação e dar essa orientação para a nossa participação e para que as coisas tenham mais efetividade, para que a gente seja mais participativo, inclusivo. Então, acho que esse plano é da maior importância do nosso fórum e vamos ver se a gente começa, então, o ano vendo aí a sua disponibilidade e a disponibilidade de outras pessoas para a gente iniciar essa discussão que eu acho super importante, né? Então, agradeço muito. Eu queria passar agora a palavra para o Ricardo, que vai ser o mediador da mesa de discussão. E aí, Ricardo, a palavra fica com você. Grato, Jussara. Grato, Sérgio. Só vou pedir uma gentileza. O Renato Zimmermann está com o microfone aberto. Grato por se mutar aí, Renato. Bom, vamos começar então. Depois dessa fala maravilhosa do Sérgio, dizendo o que rolou em 2024 com o Fórum e o que vai rolar em 2025, a gente já dá uma respirada boa de esperança para os trabalhos que estão vindo. Então, muito bom, Sérgio. Conta com a gente aí, com essa equipe de coordenadores que está aqui do nosso lado para fazer acontecer. Vai ser maravilhoso. Bom, hoje a discussão aqui é sobre financiamento climático. O professor Emílio, nosso coordenador da Câmara Técnica de Economia de Carbono, vai contar um pouquinho do que rolou na COP29 sobre o assunto e quais são as expectativas para a COP30, como essas coisas vão se conversar e quais são os desafios, as perspectivas para o futuro, né, professor? Logo depois, em seguida, a Linda, nossa coordenadora da Câmara Técnica de Finanças Sustentáveis, junto com a Sueli Araújo, co-coordenadora da Câmara Técnica de Adaptação, vão fazer comentários, jogar um pouco de pimenta na discussão e depois a gente abre aí para comentários finais, meia hora, 40 minutos, dependendo do tempo que a gente tiver. Então, professor Emílio, o palco é todo seu aí, 20 minutinhos de apresentação, até mais ou menos umas 9h50. Eu vou ficar aqui na câmera 2 minutos para te avisar quando o tempo se esgotar para não te interromper, e aí você fica de olho, tá bem? Por gentileza. Perfeito. Bom dia a todas e a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Emílio Lebre Larrover, eu sou professor titular aqui na COP, no Instituto de Tecnologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, eu tive a oportunidade de estar em Baku e queria fazer esse relato para vocês, inicialmente, né, de uma forma mais objetiva possível,
né, e tentando explicar como as coisas se desenvolveram, o que não significa justificar o resultado, né? Quer dizer, deixando um pouco de lado a nossa aspiração enquanto cientista, cidadão, né, por justiça climática, transição justa, adaptação para todos, porque, na verdade, eu não sei se todos têm essa clareza, essas conferências anuais das partes de uma convenção do clima, que é uma convenção da ONU, são um território de negociação diplomática, né? E são pautadas não por uma busca de uma visão universal, ética, mas sim pela defesa dos interesses nacionais. Os negociadores, né, eu lembro, a primeira vez que eu participei de uma reunião desse tipo foi em 1991, justamente era o INC, o Comitê Internacional de Negociação, que preparava o rascunho da Convenção do Clima na Rio 92. E nessa reunião em Genebra, eu tomei um choque justamente de ver que não havia uma visão, digamos, de buscar o que seria melhor para todos nesse planeta, mas sim, basicamente, a postura de cada negociador é se isso favorece o meu país ou não favorece o meu país. Ele é cobrado por isso quando ele chega em casa, vão perguntar para ele como foi a conferência, foi boa para o nosso país ou não foi boa para o nosso país. Então, eu queria colocar isso de cara, porque a gente tem que ter esse choque de realidade quando a gente examina as conferências das partes da Convenção do Clima, né? Deixar nossas ilusões para trás é como Caronte, né? Aquele barqueiro que Dante colocou levando os condenados para o inferno, dizia para eles, né? Deixem todas as suas ilusões para trás, porque daqui para frente não tem mais nenhuma esperança. Então, a COP não é um inferno, mas, de todo modo, é uma negociação que obedece a outros objetivos e outros princípios do que a gente, enquanto cidadão do mundo ambientalista, gostaria e consideraria justo, ok? Bom, 5 minutos sobre a geopolítica, né? Como é que a gente chega nessa COP? A gente chega nessa COP depois de outras duas COPs. Tivemos uma terceira COP num país altamente dependente de combustíveis fósseis, né? Nós tivemos no Egito, em Sharm el-Sheikh, a COP 27, tivemos os Emirados Árabes Unidos, em Dubai, COP 28, e no Azerbaijão, em 2024, a COP 29. O Azerbaijão, a gente chama a Patagônia de Terra do Fogo, mas a verdadeira Terra do Fogo é o Azerbaijão. Marco Polo já dava relatos de uso de petróleo no Azerbaijão. Quando começou a era do petróleo, no fim do século XIX, início do século XX, se expandiu o uso, a demanda, principalmente nos Estados Unidos, automóveis, etc., o Azerbaijão era o maior produtor mundial de petróleo. Tem todos os vestígios em Baku de todo um auge desse período. O petróleo lá declinou, mas o gás natural aumentou e continua sendo responsável por 60% do PIB do Azerbaijão. Então, um pouco como Celso Furtado, eu assisti uma aula dele em Paris uma vez, ele dizia, o que é o PIB? Ele criticava a noção de PIB, né? O que é o PIB de um país do Oriente Médio que mais da metade da riqueza vem dos combustíveis fósseis? O Azerbaijão é isso. O que significa o PIB do Azerbaijão? Aquilo é um imenso poço de gás natural, certo? Então, dentro desse contexto, também temos que lembrar que o Azerbaijão, e vou falar da presidência da COP, o país hospedeiro tem um papel importante na agenda e nos esforços de buscar conciliação. Nós tivemos exatamente o contrário. Apesar de ter havido o compromisso de uma chamada troika, né, dos Emirados,
o Azerbaijão e o Brasil se esforçarem para a missão 1,5 grau, né, tentarem ter uma agenda mais audaciosa e mais ambiciosa, inclusive com o compromisso de apresentar a NDC antecipadamente. Os Emirados Árabes Unidos fizeram isso, apresentaram a sua segunda NDC. O Brasil fez isso, o Azerbaijão não fez, né? O Azerbaijão, enquanto a COP estava sendo realizada, ele estava assinando acordos para expandir o seu fornecimento de gás natural para a Europa. Então, tivemos um discurso, né, de ataque inédito, né, completamente fora das regras da diplomacia, do presidente do Azerbaijão, criticando abertamente França e Holanda por seus departamentos de ultramar, que ele chamou de ainda colônias, etc. Então, nós estávamos num contexto muito difícil no Azerbaijão. O contexto mundial, desde a guerra da Ucrânia, não é segredo para ninguém que nós temos uma conjuntura desfavorável às negociações do clima. Porque, com a ruptura do fornecimento de gás natural da Rússia e da Ucrânia para a Europa, houve uma escassez de gás natural, um encarecimento do gás natural na Europa, uma inflação causada por isso, e a volta, inclusive, foram ligadas novamente termoelétricas a carvão mineral na própria Europa, com todos os objetivos de neutralidade climática da Europa, que sequer ambiciosa nesse sentido, né? E tivemos também a Guerra do Oriente Médio, né? Agora, já estava sendo anunciado na COP a tensão crescente na Síria, e agora temos a guerra na Síria também, e principalmente o elefante na sala geopolítica foi a eleição de Donald Trump, uma ducha de água gelada no que isso representa para as negociações climáticas mundiais. É claro que tem que se colocar um pouco em perspectiva. Trump, no seu primeiro mandato, apesar de ter sido também eleito com o lobby dos combustíveis fósseis, né, nós vimos que nem mesmo Trump foi capaz de reerguer, por exemplo, a indústria de carvão mineral dos Estados Unidos, porque existem realidades objetivas de mercado. Da mesma forma, agora, o máximo que Trump conseguiu foi diminuir um pouco o ritmo de queda dos ativos de carvão mineral nos Estados Unidos. Agora, o lema da campanha dele era Baby Drill, Baby Drill, né? Quer dizer, Fury, Baby, Fury. Quer dizer, obviamente, isso vai contra tudo que a gente pensa em matéria de proteger o clima. Mas também o mercado mundial de petróleo, a demanda não está dinâmica, né? E não há sinais de uma retomada, mesmo com o Trump, de um aumento da produção de óleo nos Estados Unidos. O que está ocorrendo é, sim, uma dinâmica enorme nos investimentos mundiais em gás natural. Então, o gás natural vem com força, investimentos colossais anunciados até 2030, terminais de gás natural liquefeito, para se aumentar, inclusive, o comércio internacional de gás. Então, nesse sentido, né, o Azerbaijão, produtor de gás, estava buscando aproveitar essa conjuntura e, ainda mais, num país extremamente autoritário, né? O presidente está há 8 anos no poder, é filho do presidente anterior, que ficou mais de 40 anos no poder. A Constituição do Azerbaijão data de 8 anos atrás, porque toda vez que muda o presidente, muda a Constituição. Quer dizer, eu acho que eles não captaram bem o espírito de como funciona uma Constituição democrática, né? Então, houve a guerra com a Armênia, havia essa diferença política com o Ocidente, que sempre tradicionalmente apoiou a Armênia, e, ao mesmo tempo, havia uma seletividade, porque não vimos
o Azerbaijão, criticando abertamente outros países, como a Alemanha, por exemplo, né? Mas que vão ser um dos maiores compradores de gás natural do Azerbaijão, enquanto a França está meio fora da jogada. Então, por isso ela é criticada. Então, também, na própria crítica que a França faz a esses acordos, tem também o interesse francês. Então, ninguém é inocente nesse jogo de negociação política diplomática. Muito bem. Então, nesse contexto altamente desfavorável, o que a gente pode falar sobre a questão financeira? A gente sabia que havia essa expectativa que a COP29 fosse a COP das finanças, né? Em particular, havia uma grande expectativa sobre aquele acrônimo horroroso NCQG, né? O objetivo, né, quantificado coletivo, né, um novo objetivo quantificado coletivo para financiamento colocado à disposição, né, para os países em desenvolvimento fazerem a transição justa para a economia de baixo carbono e poderem se adaptar e terem suas perdas e danos compensados. Então, havia essas três expectativas de que esses recursos poderiam endereçar. Lembrando que o compromisso anterior, por isso falar de um novo compromisso, tinha sido assumido em Copenhague, em 2009, de que haveria a colocação à disposição para esses financiamentos em países não anexo 1, pelos países anexo 1, de 100 bilhões de dólares por ano. Esse compromisso que foi anunciado em 2009, no final de uma COP também, que foi apontada como um dos grandes fracassos, em que não se chegou a uma grande conclusão, sendo que também nós tínhamos esse espectro, né, na COP29, com o precedente anterior da COP16, da Convenção da Biodiversidade, que terminou de forma inconclusiva, né? Na COP de Copenhague, foi uma espécie de prêmio de consolação que foi dado ao final para evitar um fracasso retumbante total de Copenhague, que haveria esse fundo de 100 bilhões de dólares por ano. Quanto tempo levou para isso se materializar? Só em 2022 se chegou ao nível da ordem de 116, 120 bilhões de dólares por ano. Ou seja, outra característica de convenções da ONU é que elas são extremamente lentas, né? Então, a implementação de uma decisão de 2009 só aconteceu plenamente em 2022. Então, havia três questões relacionadas a esse novo objetivo financeiro. Um, o montante, que se esperava um grande salto. Dois, quem deveria aportar esses recursos? E três, que modalidades de financiamento estariam contempladas nesse montante e por esses países que aportariam essas quantias? Então, em relação aos resultados, que são bem conhecidos, né, houve já durante todo o ano, já nas conferências preparatórias, nas reuniões preparatórias em Bonn, por exemplo, em junho, não havia consenso, havia uma divergência muito grande entre o que os países do anexo 1, os países desenvolvidos, né, estavam querendo colocar à disposição e o que os países em desenvolvimento julgavam que era as necessidades de financiamento, né? O resultado final, a partir do resultado final, para depois comentar o que aconteceu,
foi que se chegou a um número de 300 bilhões de dólares por ano a ser alcançado em 2035, né? O que foi uma decepção, né? Mas houve também um encaminhamento no sentido de reconhecer que há uma meta aspiracional de se chegar a 1,3 trilhões de dólares por ano, que era basicamente o número que os países em desenvolvimento estavam apoiando, e foi criado um mapa do caminho de Baku a Belém, no sentido de que, num apelo, numa chamada para que todos os países participantes da convenção se empenhassem a aumentar esse volume de forma a se chegar o mais próximo possível, se possível, atingir 1,3 trilhões de dólares, sendo que também se estabeleceu uma revisão desse objetivo no ano de 2030, no âmbito da convenção. Ou seja, daqui a 6 anos se volta a discutir, em função do que esse mapa do caminho de Baku a Belém puder conseguir alcançar até lá, para se ver se consegue aumentar. Esse número foi desapontador pelo fato de que se esperava que o comunicado final do G20, que estava sendo realizado praticamente ao mesmo tempo aqui no Rio de Janeiro, né, desse uma sinalização dos países do G20 de que eles estariam apoiando um número mais ambicioso. O comunicado final do G20, ele apenas falou que reconhecia a necessidade de investimentos da ordem de trilhão de dólares, mas não colocou um número detalhado sobre a mesa. Então, isso que era aguardado na segunda semana de Baku, na segunda semana da COP29, para dar um alento, para desbloquear as negociações, não surtiu esse efeito. Havia uma expectativa de um número maior também, porque uma das resoluções do G20 era que haveria um aumento no capital dos bancos multilaterais de financiamento. Então, graças a esse aumento de capital, é óbvio que os bancos multilaterais de desenvolvimento, o Banco Mundial e outros, poderiam contribuir com mais 200 bilhões de dólares por ano. Então, mais os 100 que a gente já tinha, quer dizer, 300 era considerado já um objetivo relativamente fácil. Efetivamente, nós tivemos um anúncio do próprio Banco Mundial que ele vai chegar, só o Banco Mundial, a 120 bilhões de dólares por ano de financiamentos na área de clima, né? Também houve, como consolação, uma decisão na COP de que os fundos, os mecanismos financeiros da própria Convenção do Clima, o Green Climate Fund, o Fundo de Adaptação, né, e o Fundo de Perdas e Danos, né, terão mais recursos. Então, houve, de certa forma, isso era para tranquilizar principalmente os países insulares, as nações insulares, porque esses fundos eles têm, particularmente o Fundo de Perdas e Danos, o Fundo de Adaptação, né, condições de atender também, através de doações, de grants, as necessidades, principalmente, né, de adaptação e perdas de danos dos países menos desenvolvidos e dos países insulares. Então,
Isso nos leva à segunda questão do objetivo. Além do montante, então, quem ia contribuir e a terceira, em que modalidade. Com relação a quem ia contribuir, havia uma pressão enorme dos países do anexo 1 que a China entrasse no bolo dos países que aportassem para esse fundo explicitamente. Há sempre uma posição recorrente em todas as COPs dos países do anexo 1 tentarem revisar essa divisão de anexo 1 e não anexo 1, que colocou, por exemplo, a China como não anexo 1, já que a China se tornou uma grande potência mundial e a maior emissora anual de gases de efeito estufa. E, da mesma forma, os países do anexo 1 consideraram que a China deveria aportar para isso. A China, que em várias ocasiões, eu já vi numa das COPs um negociador chinês pedir a palavra e dizer só 3 frases. A China é um país em desenvolvimento, a China foi um país em desenvolvimento no passado e a China sempre será um país de desenvolvimento no futuro. E desligar o microfone dele. Ou seja, a China se atém à definição que é imutável na Convenção de anexo 1 e não anexo 1. O que a China vem fazendo com a sua operação Rota da Seda, com os seus investimentos na África, é exatamente a mesma coisa que as antigas potências coloniais da Europa fazem, ou seja, fazer investimentos externos em infraestrutura de acordo com seus interesses geopolíticos, né? E a chamada ajuda internacional, entre aspas, que os países desenvolvidos dão tradicionalmente aos países em desenvolvimento, sempre se moldou por esses critérios. Então, eles privilegiam ex-colônias, usam principalmente seus consultores nacionais para fazerem projetos, suas firmas para serem as construtoras, né, as empreiteiras das obras nesses países e chamam isso de ajuda. E, da mesma forma, a China. Então, sobre quem aportou, quem deve aportar esses recursos, não houve acordo possível. Simplesmente, o que diz a frase é que os países desenvolvidos devem take the lead, tomar a dianteira, ou seja, darem o exemplo e darem o primeiro passo de aporte desses fundos adicionais. E todos os outros países, não houve menção explícita da China, naturalmente, que isso seria vetado pela China, já que o mecanismo é de consenso de 196 países, que é o que rege as convenções da ONU, que os outros países também sejam convidados, sejam chamados a aportar na medida das suas possibilidades. E, finalmente, para encerrar, a terceira modalidade que era importante, que tipo de financiamento vai ser dado. Então, os países em desenvolvimento, né, eles aspiravam a que fosse algo da ordem de 1,3 trilhões por ano e que tivesse claramente definido doações para fundo de perdas e danos, para a adaptação, né? Além dos recursos de empréstimos, de financiamentos, de garantias públicas, né? Que poderiam ser dados para projetos com melhores condições de obter retorno financeiro, como projetos de mitigação, em muitos casos, né? Na verdade, isso não ocorreu. Não ocorreu nenhuma subdivisão. Houve algum momento em que se chegou a um quase consenso de destinar 85 bilhões de dólares por ano para adaptação. Lá, durante o Baku, tem vários textos, né, com colchetes, que são as incertezas que ainda vão ser discutidos. Houve um certo momento em que parecia que íamos chegar a um consenso,
para descarimbar esses recursos para adaptação. Mas isso, no final, também, devido a essa total inabilidade ou má-fé da presidência do Azerbaijão como condução das negociações, que foi um desastre completo, né, ao ponto que chegou a vazar aqui um texto em PDF que é distribuído, um PDF não editável para todos os países ao mesmo tempo, tinha sido editado pela Arábia Saudita. Quer dizer, a Arábia Saudita teve um protagonismo por trás dos bastidores extremamente importante nessa COP, né? Além dos mais de 1.700, contaram, uma ONG contou 1.752 lobistas da indústria de petróleo e gás na COP. Ok, estou terminando. Obrigado, Ricardo. E, basicamente, não se chegou a estipular nenhuma modalidade, isso ficou totalmente em aberto. Então, o que resta para Belém, para nós, é trabalharmos nesse tema, né? Claro, nessa agenda, né, de aumentar o financiamento, verificar qual vai ser o compromisso que os bancos multilaterais vão poder se comprometer. O Banco Mundial já anunciou 120 bilhões, então teremos aí já condições. Eu acho que uma liderança brasileira na negociação pode tentar melhorar esse número em Belém. E eu acho também que há um receio dos países do anexo 1, porque o contexto financeiro dos países do anexo 1 é muito difícil, né? Digo, de novo, não estou justificando, estou explicando. Ok? Isso é muito importante. Por quê? Houve a pandemia, 2020 e 2021. Houve o quantitative easing. Ou seja, se não, os bancos centrais dos países desenvolvidos inundaram de liquidez os mercados financeiros para evitar, novamente, com o espectro da crise de 2008, 2009, da crise financeira, ameaçando uma quebradeira geral dos bancos. Então, eles agiram, sim, para salvar os bancos, ok? Na pandemia. Não agem com o mesmo empenho para salvar o planeta ou o clima, como a gente sabe, né? Mas o que aconteceu friamente, em termos da análise, é que, objetivamente, as finanças públicas estão em má situação. A França está com uma dívida pública externa, 120% do PIB, com um perfil, com um rating quase igual ao da Grécia, uma coisa absolutamente impensável antes da pandemia. Então, como é que o contribuinte francês, como é que os presidentes, os líderes políticos desses países, né? Vocês veem a crise política na França. A Alemanha tem eleições antecipadas também em fevereiro. Esses países estão numa situação politicamente e financeiramente muito difícil para aportar dinheiro público. A crise dos coletes amarelos, vários pontos, quer dizer, fundos soberanos dos países do anexo 1 para vir para os países em desenvolvimento está muito difícil, porque esses fundos soberanos estão chamados a tentar tornar o que eles tentam fazer de transição um pouco menos injusto dentro dos seus países, né? Então, doações realmente está difícil. Por isso que nós temos trabalhado, não tem tempo aqui de desenvolver, na proposição de mecanismos financeiros inteligentes, inovadores, como se diz em inglês, né? Por exemplo, usando fundos multissoberanos desses países que têm grau de risco AAA, né? Para alavancar recursos de capital privado para, pelo menos na mitigação, que tem projetos mais bancáveis, que têm possibilidade de retorno monetário das operações,
você multiplicar os investimentos e liberar o escasso dinheiro público em doação para adaptação e para perdas e danos. Okay? Que aí você libera mais. Então, temos uma proposta para o T20 que foi feita, a Linda até endossou também essa proposta que nós fizemos desse tipo de fundo, andamos escrevendo sobre isso, inclusive no Le Monde. Quer dizer, eu acho que no futuro, para Belém, a gente tem que prestar atenção nessa forma, começar a trabalhar nos detalhes, que o diabo mora nos detalhes, de como que o dinheiro flui. E separar os canais, e eu acho que sim, tem condições aceitáveis, seja pelo norte global, pelo sul global, para aumentar fortemente os recursos, porque não é recurso público que vai fazer a transição para a economia de baixo carbono, e sim os trilhões de dólares que ficam esterilizados no mercado financeiro em investimentos imobiliários, em investimentos financeiros. É dessa massa de recursos que a gente tem que trazer recursos para a transição e liberar o escasso dinheiro público para adaptação e perdas e danos. Então, eu acho que a tarefa que se coloca para a liderança brasileira, o G20 e o papel do Brasil no trabalho de tentar reformar as instituições financeiras internacionais é muito importante. Por que o Brasil não vai no Banco Mundial e pede fundo de garantia que o Banco Mundial tem? Porque o Banco Mundial vai dizer perfeitamente, me apresente uma contragarantia. Uma contragarantia é uma punção nas reservas financeiras do Brasil. E o Brasil está lutando com as agências de risco para sair do buraco em que estava, já subiu um degrau, faltam 2 degraus para obter a categoria de país com um risco aceitável de investimento, o grau de investimento. Né? Então, as regras financeiras, depois da Basileia III, muito influenciadas pela crise financeira de 2008 e 2009, elas penalizam o fluxo de recursos que a gente precisa ter de investimento do norte global para o sul global. Então, essa arquitetura do sistema financeiro internacional, essa mudança que o Brasil já teve um papel de liderança no G20, é muito importante para desbloquear também a questão de finanças climáticas para o clima. Muito obrigado. Professor Emílio, gratíssimo pela sua aula, magnífico. Anotei um monte de coisa aqui e tenho certeza que contribuiu para todo mundo também. Fez essa perspectiva histórica da dificuldade do contexto da geopolítica internacional para justificar talvez a falta da quebra da expectativa que rolou, né, com o financiamento climático, do aporte dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento, e colocou essas 3 principais questões de quanto dinheiro ia ser colocado, quem colocaria esse dinheiro para a gente, o que e como, né? E aí trouxe essa visão da oportunidade do Brasil para o G20 com a COP30. E aí eu gostaria agora de abrir o microfone para a Linda fazer comentários. Linda, 10 minutinhos para a gente respeitar o tempo aqui e depois poder abrir também para o pessoal fazer perguntas e a gente dar a chance do professor fazer uma tréplica. Muito obrigada aí pela oportunidade, ao Sérgio, Jussara, Ricardo, e parabenizar o professor Emílio, como sempre, né, numa belíssima explanação. E eu vou pegar justamente alguns pontos que o professor trouxe, até para explicar a questão do financiamento, né? Quando o professor iniciou a fala dele falando que a reunião da COP você tem o pensamento do país, né? Olhando assim, o que eu vou trazer de bom para o meu país. Esse é um ponto que a gente precisa se atentar muito, porque as negociações que estão acontecendo a nível governamental, elas refletem automaticamente no país e, naturalmente, nas economias do seu país. E, por isso, a presença massiva, né, das questões aí de setor privado, bancos, etc. Porque nós estamos falando, quando a gente está tratando da questão climática, a gente está tratando
para a visão do setor financeiro em termos de financiamento, nós estamos tratando da palavra risco, né? Nós estamos falando de risco físico e risco de transição. E isso afeta diretamente na questão da modelagem de crédito, na modelagem de como você vai alocar esse capital. E ao mesmo tempo que a gente olha a questão do risco, nós olhamos as questões das oportunidades também. Então, quando a gente fala da questão do fluxo de capital, nós estamos falando do seguinte: olha, vai ter uma transição energética? Sim, como vai ser feita essa transição energética? Vai ser feita através de projetos de energias renováveis? Ótimo. Então, o que é que o banco vai fazer? Vai buscar capital para direcionar para fazer um financiamento em energias renováveis. Então, o prestar atenção no que está acontecendo numa negociação internacional reflete depois automaticamente em como que você viabiliza isso e, ao mesmo tempo, traz oportunidades de negócio, mas sempre atento a uma questão que por que a mudança climática chama tanta atenção do setor financeiro? Porque ele é um risco poderoso, né? Ele é um risco que é diferente de riscos que você traz contornos rápidos, né, em termos de mitigação. Você não consegue controlar um evento extremo, você não consegue nem ter uma certa previsibilidade em termos de eventos extremos. E o mercado financeiro, ele sempre trabalha com modelos estatísticos baseados em dados históricos. E aí você calcula as probabilidades daqueles eventos se repetirem, sendo que eventos extremos não fazem parte dessa questão da previsibilidade. Então, inclusive, está se mudando os modelos, né, de predição probabilística de vários riscos. E isso que o Banco Central traz em termos de regulamentação, quando ele, em 2021, ele trouxe novas regulamentações dizendo que o risco climático precisa ser inserido na gestão de risco das instituições financeiras. Só que para fazer isso não é simples, né? Assim, os dados para serem coletados, processados, metodologias, etc., são complexas. E tudo isso para falar para vocês que o que acontece nas discussões que nós tivemos no G20? Nós estamos vivendo novos riscos muito fortes, precisamos de novos, a transição nos força a ter novos modelos de negócio, novas tecnologias. Então, o que, assim, olhando de novo da ótica do setor financeiro, quando a gente fala em financiar algo novo, uma inovação, é alto risco. Por quê? De novo, a mentalidade do processo histórico do conhecimento, de saber que aquilo vai ter performance ou não. Então, tudo que é novo gera uma certa aversão ao risco do novo, o que acaba fazendo com que os financiamentos, se acontecerem, ou você entra num financiamento caríssimo, ou você consegue buscar um investidor anjo, ou você tem que tentar um venture capital para que consiga fazer essa movimentação. Então, o ponto que o professor trouxe aí no final da fala dele é que os modelos financeiros existentes hoje são modelos muito enraizados em modelos antigos. Então, nós calculamos sempre o retorno do investimento. O retorno do investimento, quando você começa a agregar eventos extremos, começa a trazer biodiversidade, adaptação, etc., não chega pelas contas tradicionais, o que acaba declinando as oportunidades. Então, o que acontece quando a gente fala em direcionar esse capital? Primeiro, tem que se repensar em modelos, né, financeiros novos. Isso é uma discussão muito complexa para ser feita. E por que a gente olha a discussão dos modelos financeiros? A economia já é uma ciência que derivou lá atrás da física, na época que a física era a física de eventos. Então, a economia também olha por eventos.
Enquanto que a física foi avançando, virando uma física quântica, que se torna um pouco mais holística, a economia continua naqueles eventos. Então, o que acontece? A questão climática e as questões ambientais, elas não conversam com esses modelos financeiros. A complexidade de você financiar tudo isso é muito difícil. Então, a discussão é trazer novos modelos financeiros. Existem várias iniciativas de lab de inovação financeira. Quando a gente fala de lab de inovação financeira, é como é que eu trago a biodiversidade para dentro desse modelo? Como é que eu trago essa questão climática para dentro dos modelos? Então, quando a gente olha o fluxo de capitais no mundo, não chega a 10% do fluxo de capitais no mundo para as questões de mitigação e adaptação. Adaptação é bem pequenininho quando a gente olha em termos de percentual no mundo. Mas pegar esse dinheiro todo, os outros quase 90%, e fazer com que aquilo vire realmente um financiamento climático, tem um trabalho muito pesado na parte da instrumentação financeira, nas negociações, mas fundamentalmente na mudança de como que a gente tem que fazer os novos modelos de negócio. Porque não dá, vou pegar um exemplo mais simples para tangibilizar um pouco para vocês. Quando a gente está falando, por exemplo, de florestas, né? Se a gente pegar o modelo de florestas, o primeiro ano ele tem um investimento gigantesco, porque você tem que ir lá plantar, tem que adubar, tem que fazer não sei o quê, tarará, tarará. E quando vem a receita? Lá pelo 8º, 9º, 10º ano começa a aparecer receita. Então, se fica, entre aspas, o fluxo de caixa dele é negativo por quase 10 anos. Quem é que aposta nesse tipo de modelo? Entre aspas, quando eu olho economicamente, assim, só com a cabeça numérica apenas. Mas sabemos que a floresta é extremamente essencial. Então, como mudar esse modelo? Como fazer a floresta em pé ser monetizada de forma que a gente consiga justificar o retorno do investimento de forma que traga o pagamento de serviços ambientais, o carbono, a qualidade do clima, a qualidade do solo, a produção da água, etc., etc. Então, isso é uma discussão que deveria até ter uma COP financeira, que eu estava esperando que acontecesse lá no G20, essas discussões. Mas não foi isso que aconteceu. Enquanto isso não acontece, você tem que trazer mecanismos compensadores, tipo um fundo, né? Um fundo garantidor. Então, lá na COP se discutiu, e o professor estava lá, poderia até falar mais, mas, professor, a gente não ouviu falar do fundo de perdas e danos, né? Então, o fundo de perdas e danos seria uma forma também de mitigar. Vocês todos já devem ter pegado algum financiamento na vida, e aí, quando você vai pegar um financiamento, o que o banco te pede? Qual é a garantia? Você dá a garantia um imóvel, você dá a garantia de um colateral, você dá a garantia de alguma forma, você garante. Então, se começar a ter mitigadores, a gente começa a ter uma certa mobilização para determinados tipos de financiamento. Mas ele é ainda muito longe, muito complexo, e o que o professor também trouxe é a realidade do dia a dia dos países. Então, dinheiro, gente, filantrópico está decaindo no mundo muito rapidamente. Os volumes que você começa a ver está decaindo no mundo. Então, em função do quê? Das situações que cada país está passando, etc. E assim a gente não pode nem culpar os governantes nem nada, porque você imagina, o país está lá em crise, ele tem que resolver a crise daquele país, né? Ele tem que tentar ajudar. Então, as prioridades em termos de capital, o fluxo de capital no mundo, a não ser que haja um acordo de consciência global dizendo assim: olha, gente, a mudança climática é um item de problema global, é um problema global, tem que ter solução global. Então, todo mundo vai fazer juntinho isso, isso, isso. Mas, como diz o professor, eu participei de várias COPs na vida e eu saía de lá frustrada, professor. Tinha dia lá que eu sentava num canto, só faltava chorar.
Então, quando a gente olha tudo isso, essa mobilização, a gente também não pode perder a esperança. Eu que trabalhei a vida inteira no setor financeiro, nunca perdi minha esperança, porque se a gente fizer, nem que seja passo a passo, pouquinho a pouquinho, a gente vai começando a criar essa base, essa sustentação, esses modelos, essa transformação. E a gente precisa ver como é que nós vamos inovar, né? Mudando todos esses modelos de negócio, porque o que está acontecendo hoje? A gente financia a empresa que está naquele modelo tradicional. Então, a gente fala assim, eu vou financiar energia renovável para uma empresa. Aí, aquela empresa, ela continua produzindo de forma que as emissões continuam. Então, a gente está financiando, entre aspas, climático, porque ele fez uma usina, por exemplo, solar para sua indústria, só que nós estamos estimulando a escala de um produto ainda de emissões. Então, a descarbonização, o financiamento à descarbonização, ela precisa ser um financiamento mais amplo, um olhar de realmente aquilo tudo está levando a uma descarbonização de fato, senão nós vamos estar criando financiamentos de escala para continuar aumentando o carbono, porque ninguém está mudando o seu modelo de negócio, tá? Então, é basicamente isso que eu tinha que falar, Ricardo, para dar aí a Sueli também os seus contrapontos e ao professor, né? E agradecer aí pela oportunidade de falar um pouco e torcer que realmente em Belém a gente possa ter algumas iniciativas que possam demonstrar que essas mudanças estão acontecendo. Obrigada, Ricardo. Excelente fala, linda. Grato aí por contribuir com o diálogo. Sueli, por gentileza, 10 minutinhos. Já tem bastante pergunta no chat aqui. Depois o quórum tá alto, bastante gente interessada, então vamos Eu comentar vou aí. Valeu, procurar. Sueli. Obrigada, Ricardo. Eu vou procurar ser sucinta. Eu queria chamar a atenção. Eu concordo com muito do que o professor Emílio falou. Nessas negociações, ninguém é inocente, o olhar ele é autorreferenciado. Tudo isso, quando se fala do bicho-homem, é esperado, né? Mas nós estamos, eu sou da turma que, eu fui novinha, mas estava lá na Rio 92, acompanhando lá de perto o que estava acontecendo. Faz muito tempo, gente, e eu acho que tudo isso não está, o que está sendo feito, não está acompanhando a velocidade da crise climática. Então, quando nós falamos em novos modelos de negócio, não deveriam ser novos, né? Nós discutimos isso há décadas, né? A questão do olhar para a adaptação. Olhar para a referência à adaptação sempre esteve lá, mas nós demoramos muito para colocar a adaptação em foco, muito, né? E, na verdade, o não investimento em adaptação, ele vai gerar risco para tudo que é feito, porque quando vem os eventos extremos, eles já estão aí cada vez mais frequentes e mais intensos, se destrói tudo que se investiu nas diferentes áreas. É só ver o cenário da grande inundação do Rio Grande do Sul nesse ano no Brasil, né? Não sobrou nada, nada, né? Se perdeu, não foi só na cidade, se perdeu terra para plantar, né? Tem parte das áreas rurais do Rio Grande do Sul que a chuva levou a terra, e isso demora anos para recuperar, né? Então, o meu questionamento é que essa velocidade toda que seria necessária para evitar e agora para lidar com a crise climática já posta numa nova realidade, ela está longe de ser alcançada pelas negociações multilaterais de qualquer tipo, seja nos COP, seja agora no G20. Então, como fazer isso mudar um pouco, pelo menos, né? Os valores, o professor falou dos valores, vamos tentar colocar os investimentos em mitigação com maior contribuição do setor privado. É lógico que é mais fácil o investimento em mitigação, vamos deixar os parcos recursos não sei se a palavra foi essa, do governo para adaptação, mas a adaptação, na prática, ela
aumenta muito o número necessário, porque os investimentos para adaptar, eles são mais custosos. Então, nós estamos deixando sempre o pequeno para adaptação, em termos de custo de adaptação de infraestrutura, de mudança de processos produtivos, tudo isso vai ser muito mais caro do que financiar, por exemplo, eólicas, solares. Eu acho que o de mitigação é prioridade 1, né? Porque na mitigação você está enfrentando o coração do problema, né? O patógeno causador da doença do planeta Terra, né? Mas em adaptação a gente vai precisar aumentar muito o número de zeros nesses números todos que estamos falando. E eu não acredito que deixar para os países usarem o que eles têm de recursos vai ser a solução. Então, a dúvida assim, é como inserir nessa lógica financeira que o não adaptar pode derrubar tudo que está sendo financiado em diferentes áreas da economia. Então, como que o setor financeiro pode entender a adaptação? Eu realmente, quando o professor falou, mas eu falei, mas vai sobrar tão pouquinho dinheiro, os países não têm dinheiro para nada, né? O cobertor dos orçamentos públicos é sempre muito pequeno, muito reduzido, os pezinhos ficam todos de fora, um monte de gente de fora, né? Como é que deixar isso para os países? Os países não vão ter dinheiro. No próprio caso brasileiro, eu sou do Comitê do Fundo Clima. É muito mais fácil na parcela reembolsável, que é gerenciada pelo BNDES, financiar a mitigação. Financiar a adaptação, mesmo internamente aos países, é muito complicado, né? Então, a grande pergunta, e até puxando um pouco pela câmara temática que eu estou no fórum, o que a gente faz para inserir a adaptação que não seja um apêndice no final dos debates, que ninguém sabe nem a sala onde está sendo debatido, né? Que não seja um pedaço do dinheiro que sobrou, que não seja isso fica com os países. Como que a gente constrói um olhar para a adaptação que entenda a gravidade de tudo isso e que entenda que os eventos extremos vão continuar cada vez mais intensos, mais frequentes e que nós não temos cronograma para isso, né? Vai vir ano que vem com outra seca da Amazônia, com incêndios, isso no caso brasileiro. Quando teve a tragédia do Rio Grande do Sul em maio, tinham vários países com inundação, tinha velhinhos morrendo de calor no México, tinha um mapa mundi assim, ocorrendo um monte de coisa ao mesmo tempo, né? E tudo isso impõe, sim, ações imediatas e fortes em adaptação também. Então, acho que é o principal tema aí para levantar para a resposta do professor. Sueli, grato pela sua fala, muito importante também essa questão da adaptação. E, bom, a gente tem algumas perguntas aqui no chat. Para o professor Emílio, o Gustavo Querubina pergunta: professor, você poderia descrever melhor a formulação nova que procura trazer recursos para o sistema de bancos de desenvolvimento regionais? E para a Linda, já vou fazer a pergunta e você vai pensando aí, Linda. Ele pede também para você descrever um modelo de formulação econômica que tenha a capacidade de ativar e aproveitar a adaptação, dado o tamanho menor e mais simples dela em comparação às necessidades climáticas mais complexas. Professor, 2 minutinhos aí para sua resposta e depois a gente passa para a Linda. Ainda tem mais umas 2 perguntas, se der tempo a gente responde todo mundo aqui no chat. Com relação à pergunta do Gustavo, os bancos regionais podem se associar e repassar fundos, por exemplo, os bancos multilaterais, como o Banco Mundial e outros, né? Então, nós temos no Brasil, o BNDES e a Caixa Econômica são agentes do Green Climate Fund, mas existem várias parcerias. Posso destacar o exemplo, por exemplo, do que o Banco de Desenvolvimento de Minas, né, o BDMG, andou fazendo já com sucesso há algum tempo, né, de expandir muito a sua ação na área de sustentabilidade, né, chegando mais perto, inclusive, do
tomador do financiamento final. Então, certamente há oportunidades através dessas parcerias com outras instituições financeiras globais e multilaterais. Com relação à questão que a Sueli coloca, inicialmente, a magnitude dos investimentos em mitigação é, no momento, superior ao que é feito em adaptação. A questão das necessidades, aí é uma conta até difícil de fazer uma estimativa. O relatório da Bloomberg, de janeiro desse ano, coloca que os investimentos na transição energética mundial, aí pega também os países desenvolvidos, no ano passado, foram da ordem de US$ 1 trilhão, pela primeira vez. Mas isso considera também investimentos indiretos, ou seja, carro elétrico, mas também bateria, linha de transmissão, etc. Mas, enfim, de alguma forma associada à transição para a economia de baixo carbono. À medida que passa o tempo e a gente deixa de fazer o dever de casa e a temperatura aumenta, e com isso todos os danos decorrentes da mudança climática, evidentemente que as necessidades de adaptação futura vão se tornando cada vez maiores. No futuro, cada vez mais você vai ter razão. Mas, no momento, eu não sei que seria maior ou menor. Mas, de qualquer forma, o que é importante é sempre levar em conta que não é por acaso, de novo, não justifica, eu sou absolutamente contra, mas o que explica esse papel subalterno a que foi relegada a adaptação durante esses 30 anos é que, para os países industrializados, pouco se me dá se está havendo uma catástrofe com impactos locais e regionais no Rio Grande do Sul. O que interessa para eles é que o Rio Grande do Sul e o Brasil não emitam tanto gás de efeito estufa para não prejudicar a qualidade de vida deles lá no mundo desenvolvido, porque e para isso o que interessa para eles é que a gente mitigue, não que a gente nos adapte. A gente se adaptar é problema nosso. Essa é a ótica do norte global, infelizmente. Não há, assim como antigamente e desde sempre, eles nunca, por questões éticas, se empenharam realmente a acabar com a fome, ou a pobreza, ou a miséria no mundo, eles também não estão preocupados com o impacto local que a adaptação poderia evitar no país em desenvolvimento. Essa é a triste realidade. Eles estão preocupados, aí sim, bastante, com fazer a China emitir menos, fazer o Brasil emitir menos, fazer a Índia e a África do Sul emitirem menos. E fazerem a Nigéria e a África e todos que vão vir por aí querendo emitir para se desenvolver ao longo desse século, reduzirem suas emissões para não perturbar a qualidade de vida tranquila que eles têm hoje, depois de terem sido colonizadores, etc., etc., e terem o papel hegemônico que eles têm na ordem econômica internacional. Infelizmente, é isso que explica por que a adaptação teve essa situação. Como a gente pode combater isso? Claro, ação política, advocacy, tudo que a gente pode fazer. Estamos todos, né, nesse mesmo barco. E propor as ferramentas, os instrumentos que tornem cada vez mais palatável investir em adaptação. E a Linda já começou a falar sobre isso. Quando eu cheguei lá em 91, estava lá com Giovana, tal reunião de Genebra que eu falei, e os diplomatas, outra coisa que me chocou foi que quem é que estava do lado? A indústria de seguros. Por quê? Porque eles já estavam antevendo que isso ia causar problema para eles, a mudança climática. Qual é quem é que perde economicamente com os eventos climáticos extremos, as catástrofes, etc.? A indústria de seguros, que tem que dar indenizações maiores, está aumentando os preços para fazer mais provisão. Esse é um mecanismo de precificação. Então, na medida em que a gente, através de resoluções do Banco Central, como a Linda colocou, que todos os países estão fazendo, e chegou aqui no Brasil já, se
precifique esse risco físico dos ativos, aí passa a ser interessante economicamente você investir em adaptação para minimizar esse risco. Então, começa por aí para começar a tornar os projetos de adaptação mais bancáveis pelo sistema financeiro, né? Essa também é uma frente que a gente tem que trabalhar, além de toda a ação política. Excelente, excelente, professor. Linda, quer comentar a pergunta do Gustavo? Sim, Gustavo, em relação à questão da adaptação, o ponto que a gente tem que olhar cada vez mais pensando na questão de lógica financeira, já que todo mundo trabalha baseado na lógica financeira, é trabalhar no custo evitado futuro, né? Então, o que que a gente está falando nisso? Você pega o Rio Grande do Sul, se o Rio Grande do Sul tivesse feito a adaptação, né? Lógico que os eventos climáticos aconteceriam do mesmo jeito, mas ele teria um custo, né, de resolução atual bem menor do que ele está tendo agora. Então, na lógica, né, e esse ponto que o professor traz, eu tenho acompanhado muito a indústria de seguro, porque a indústria de seguro, e você sabe que quando dá grandes catástrofes, o seguro ele paga, mas ele tem uma resseguradora por trás. Quem são as resseguradoras no mundo? A Munich Re e a Swiss Re, que são as duas maiores do planeta, que bancam absolutamente tudo. Para vocês terem uma ideia de como as questões já estão ficando graves nos seguros, nós temos ali na Califórnia, aquela região que todo mundo ouve nos noticiários, todo ano pega fogo ali, e é uma região que tem muitas casas, verdadeiras mansões, que valem milhões e milhões de dólares. Esse ano, a indústria de seguros alertou o seguinte: olha, eu não dou mais seguro para aquelas casas que ficam nessas áreas de incêndio. No dia seguinte, a casa que valia milhões e milhões de dólares caiu e vale 100 mil dólares. Então, na Inglaterra, nós tivemos algumas áreas costeiras que, em função já da elevação do nível do mar, as seguradoras falaram: eu não seguro mais também aquelas casas. O governo chegou a pedir para as pessoas mudarem de lá, né? E algumas pessoas não quiseram abandonar suas casas. Aí as seguradoras mandam uma outra carta: querido residente nesta área de alto risco, você não vai ter mais seguro de vida, não tem seguro de carro, não tem seguro residencial. Então, as pessoas começam, porque a precificação do seguro é tão alta que não vale a pena. Só que qual é se você não mitigar e não adaptar as cidades para evitar tudo isso, nós vamos chegar num patamar em que a elevação de preço, porque por trás de todo financiamento tem um seguro. Se a área de seguros começar a cair fora, gente, a precificação da taxa de juros vai ser um absurdo total, e aí sim nós vamos ter problemas sérios financeiros. Então, voltando a essa questão da adaptação, hoje a questão é reformular o pensamento, e aí, de novo, vem aquela questão de olhar os modelos financeiros. Se você começa a trazer um conceito de evitar o seu custo futuro, né, custo evitado, você consegue trazer um investimento justificado à frente. Então, eu sempre falo o seguinte: no mercado financeiro você tem que calcular valor futuro, só que o valor futuro é baseado no quê? No valor presente. Se você não tem valor presente, você não vai ter valor futuro, por melhor que você seja, etc. Se não tiver nada no presente, não haverá futuro. Se a gente consegue inserir nesses cálculos de valor futuro as implicações dos riscos físicos que a gente está tendo, e também no futuro breve das questões dos cenários de mitigação, aí sim nós vamos começar a entender que você fazer um investimento, né, um CAPEX, que a gente chama, antecipadamente, ele vai ter sim condições de fazer um retorno. Pode ser que o retorno em termos financeiros seja um pouquinho mais alongado, mas é importante as pessoas começarem a vislumbrar exatamente isso. E por que que é importante você ter adaptação? Ó, principalmente no setor corporativo, quando a gente faz financiamento, as garantias são imóveis, a fábrica, é um ativo físico.
Aí, se você tem lá inundação, aquele prédio que você me deu como garantia que valia 1 milhão, passa a valer 10 mil reais. Então, você perde, né, todo um valor que o financiamento começa a repensar como é que ele tem que reavaliar tudo isso. Por isso que as questões, assim, trazer o setor financeiro envolvido nisso e assim, eu assim, entendo que muita gente fala assim, o setor financeiro sempre está ganhando dinheiro, tá, etc. Mas o modelo mundial que nós adotamos é o capitalismo com dinheiro. Então, a gente tem que pegar esse modelo e transformá-lo a nosso favor para que ele realmente enxergue todos esses riscos, como ele traz solução e inserir dentro de um contexto em que demonstre que a adaptação é extremamente mitigadora, né? Ela é na hora que você traz a adaptação de uma cidade, como é que nós vamos ter infraestrutura resiliente se a gente não fizer adaptação? Como é que nós vamos ter cidades que possam sobreviver a essas catástrofes todas se a gente não fizer uma adaptação? Porque os modelos das cidades que nós temos, da mesma forma que os modelos econômicos, eles foram projetados lá atrás e que não atendem a esses eventos extremos que nós vamos conviver daqui para frente. A gente está vendo o caso de São Paulo, né, que aí cai uma chuvinha, inunda tudo, e a Enel, coitada, fica lá correndo atrás, desesperada, né, para fornecer energia para todos. Então, essa questão dos modelos, ela é um exercício muito grande de como trazer isso. E, por exemplo, um dos modelos, quando a gente fala, inclusive, né, de trazer justiça social, etc., eu tenho tentado analisar alguns modelos de economia circular, por exemplo, onde a Gerdau hoje ela faz 60% da sua produção de aço a partir de aço reciclado. Ele gerou uma cadeia, né, de catadores, fez toda uma infraestrutura, gerou empregos, e 60% da produção dele de aço, a grande vantagem de se reciclar aço é que o aço ele não perde qualidade, diferente do papel que a cada reciclagem a fibra se desgasta e você tem problema de qualidade. O aço não, então ele sempre fica com a mesma qualidade. E com isso, a Gerdau teve 35% de redução do uso de energia, 25% de eficiência hídrica, e ainda ele reduziu quase que 20% das extrações de minérios que ele precisava comprar para fazer toda essa produção. Então, existem modelos que são viáveis? Sim, são modelos que economicamente se tornam viáveis, então ele está tentando mitigar o seu negócio, adaptar ao novo conceito e ainda trazendo competitividade para o país, porque aço é um dos grandes commodities de exportação. Então, a gente precisa juntar, né, esse balanço ambiental, né, no sentido de uma visão estratégica ambiental, juntamente com uma visão estratégica econômica, para que o Brasil se reposicione ou se posicione, né, de forma bastante atrativa, não só em termos comerciais, mas que numa COP a gente possa mostrar que dá para fazer a convivência do ambiental, sim, com o financeiro, tá? É isso. Perfeito, Linda. Grato pela resposta, pelos complementos aí. Você acabou respondendo já algumas outras perguntas que tinham no chat, então vou aproveitar agora para passar a palavra para o Sérgio, fazer considerações finais, e aí a Jussara, se tiver disponibilidade, agradecer todo mundo, comentar dos próximos encontros que a gente vai ter aqui dessa roda de conversa. E, por gentileza, Sérgio, a palavra é toda sua. Obrigado, Ricardo. Só para agradecer a todos vocês que estão aqui, principalmente os palestrantes e debatedores, né? Professor Emílio, Sueli, a Linda, agradecer a Jussara, e só fazer um complemento que é consolidando, fortalecendo o que já foi dito aqui. Na verdade, é impossível, né, esse modelo que gerou todo esse problema ser a solução. Então, a gente precisa realmente inventar um novo modelo em vez de copiar o que o hemisfério norte está propondo, né? A gente sempre, inclusive nas negociações, os modelos são muito influenciados pelos modelos do norte, dos países desenvolvidos e tudo mais. Então, a gente precisa
deixar de copiar e influenciar, mudar de copiador para influenciador. Na verdade, o Brasil tenta isso, mas também vive as contradições, né? Porque tem esse modelo entranhado aqui. Na questão da adaptação, eu acho que é uma oportunidade para fazer a transformação econômica, ou seja, se a gente precisa inventar um modelo econômico novo, em todos os eixos a gente tem que injetar essa transformação socioeconômica, que não é só da economia em relação à questão financeira, é a economia como um eixo de inclusão, de redução de desigualdades. Nesse ambiente de sistematização do fórum, tem uma das coisas que a gente está propondo, que é avaliar se cada proposta ela aumenta ou reduz desigualdades, que muitas vezes a gente propõe coisas, mas quando põe a lupa, não reduz desigualdade, pelo contrário, aumenta. A transição energética é um exemplo disso. As renováveis são muito bem-vindas, mas o modelo continua sendo aquele modelo antigo. Então, para terminar, eu acho que a gente precisa, na verdade, ousar criar um motor, na verdade, não um motor, mas um organismo vivo de regeneração para se contrapor a essas máquinas da destruição. A economia, do jeito que está hoje, ela é uma giga máquina de destruição e a gente não tem, do outro lado, um contraponto. Portanto, só a economia pode resolver isso. A gente precisa criar um grande modelo econômico regenerativo, inserindo regeneração nos processos industriais, agroecológicos, de comércio, no setor financeiro, ou seja, a regeneração tem que estar inserida no modelo de negócio e não como uma cerejinha que está ali colocada para enfeitar, né? Linda colocou muito bem sobre isso aí. Em síntese, a gente precisa ter um modelo competitivo, um modelo de regeneração competitiva e criar realmente uma maneira do Brasil apresentar para o mundo essa possibilidade. É isso que a gente ousa discutir e acho que esse evento aqui é muito positivo nessa construção. Mais uma vez, muito obrigado e vamos adiante. Excelente, Sérgio. Muito bom ouvir você falando sempre. Temos aqui mais 60 pessoas escutando até agora, então o assunto está quente, o quórum está interessado. Aproveitar a oportunidade para chamar a Jussara, fazer o convite para os nossos próximos encontros, e aí a gente encerra essa manhã incrível de debate e muito conhecimento e aprendizado. Jussara, a palavra é toda sua. Obrigada, Ricardo. Depois da palavra do Sérgio, acho que a gente já concluiu, né? O Sérgio fez uma boa conclusão. Lembrando também, Sérgio, que o conceito de adaptação climática trazido aí pelo último relatório do IPCC, ele já define que a adaptação deve ser transformacional, né? Então, lógico que a gente tem um passivo enorme e a gente precisa, assim, de financiamento, mas para não trabalhar na má adaptação e para que a gente possa, de fato, estar trabalhando numa redução de desigualdades, numa redução de injustiças, a gente tem que partir para essa adaptação transformacional. Queria agradecer muito, 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 muito a participação de todas as pessoas aqui presentes. O quórum foi bem bacana, como disse o Ricardo. Ricardo, super obrigado pela sua mediação, foi ótima. Agradecer ao professor Emílio, a Linda, a Sueli, e todas as pessoas aqui presentes. Eu estou com algumas imagens só aqui na minha frente, estou vendo o Renato, estou vendo o Mário Mantovani, a Magda, e queria agradecer todo mundo, a professora Irene, que também é coordenadora da Câmara Temática Nacional de Educação Ambiental, o Oswaldo, e queria, então, agradecer a todos e chamar a atenção. Nós iniciamos, então, uma série de discussões de Baku para Belém. Nós iniciamos com essa atividade de hoje a respeito de financiamento climático. Nós estamos fechando as agendas das outras séries que nós vamos fazer e vamos estar sempre convidando vocês pelo grupo de trabalho, né, do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas. Então, encerramos aqui e desejo um bom dia para todo mundo e, por favor, fiquem atentos às nossas próximas séries de discussão. Muito obrigada. Até logo, Abraços. pessoal. Tenham um bom dia. Bom dia, obrigado, até mais. Bom dia, pessoal. Até a próxima. Bom dia. Obrigada. Obrigada, Obrigada. Jussara, Sérgio. Obrigada a vocês todos.